Então, Cacai, tem uma pergunta para você. A gente tem essa decisão hoje do PGR de manter a prisão do Braga Neto, né? Então, eu queria saber o que você acha disso. E vamos começar a fazer um balanço de tudo que aconteceu esse ano, da justiça brasileira, essas decisões. Foi um ano bem intenso, não é verdade? É verdade. Veja bem, a prisão preventiva, como nós sabemos, é uma exceção, né? Quando você tem uma investigação desse porte, em tese não justificaria uma prisão se não tivesse tido, eu li a decisão e também o pedido e tal, uma tentativa de obstrução de justiça. Agora, claro, se você tem uma tentativa de obstrução de justiça de alguém que atentou contra o Estado Democrático de Direito, alguém que estava coordenando a morte do ministro Supremo, planejando matar o presidente da República e o vice-presidente eleito e tal. Essa obstrução não tem como ser mais grave. A partir daí, não se pode imaginar que uma semana depois vai deixar de existir os requisitos para a prisão preventiva, né? A prisão preventiva é algo muito excepcional, mas em havendo os requisitos comprovados para que haja a prisão preventiva por obstrução de justiça, é uma coisa difícil, viu, Miguel? Aí é um dos momentos, assim, eu sempre comento isso muito para quem eu vou advogar, né? Olha, respeite o Poder Judiciário, não tente fazer nada que possa sequer parecer uma obstrução de justiça, porque senão, é claro, a dificuldade posterior de uma liberdade é muito grande. Então, eu acho que o esperado era a manutenção desta prisão. Ô, Cacai, me diz uma coisa que surgiu aí em torno da prisão do Braga Neto, eu sei que isso já está há alguns dias sendo mastigado, mas nunca é demais a gente tentar explicar isso de novo. Eu queria que você explicasse como é que funciona exatamente o dispositivo legal que permitiu ao general da reserva, Walter Braga Neto, ficar detido numa sala similar a uma sala de Estado-Maior dentro de uma unidade militar e não ter sido encaminhado, por exemplo, para uma carceragem militar ou eventualmente até para um presídio comum, que não iria acontecer. Enfim, tem toda essa questão. Mas ainda assim é uma dúvida que surge o tempo inteiro. Até agora há pouco aqui tinha alguém questionando o fato de que ele está preso num quarto, aquilo é uma verdadeira suíte e tal. Ninguém simplesmente pariu essa ideia. Isso tem que ter algum amparo legal e não à toa ele está lá por isso. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona isso na prática. Henrique, é importante que as pessoas tenham a dimensão exata do que está acontecendo. Não há nenhum privilégio excepcional em relação a esta prisão. Há uma previsão legal. Você pode até dar um passo atrás e falar o seguinte: opa, mas não deveria existir privilégio para ninguém no momento em que determina uma prisão. O que ocorre? O advogado, por exemplo, o advogado, em regra, se ele está preso em função de alguma coisa ligada à advocacia, ele tem direito a uma cela diferenciada até o trânsito em julgado. É assim que funciona. Pode haver essa mudança? Pode. A sociedade tem que discutir que isso não é o que a sociedade quer. O general Braga Neto, ele está preso num quartel, é assim que funciona, nós tivemos vários exemplos, não de general 4 estrelas, é a primeira vez. Mas vocês devem se lembrar, quando foi preso o governador de Minas Gerais, ele cumpriu, até terminar o julgamento, ele cumpriu exatamente no quartel deste. Então, assim, embora eu entenda a perplexidade de quem não acompanha e não conhece a legislação, primeiro que a prisão, mesmo que seja uma prisão que tenha esses privilégios, é uma morte, uma desonra para um general 4 estrelas. Ele está preso, ele pode não estar submetido a uma carceragem, porque tem uma lei específica que cuida disso, não há nada de irregular nem de ilegal. Mas ele está preso, ele está sendo submetido no dia a dia dele a alguém, penso que da Polícia Federal, talvez tenha sido delegado até alguém do Exército, mas que é inferior a ele, que está coordenando. Ele não pode, ele tem que sair no horário tal, ele tem que seguir o horário tal. A comida dele é no rancho. É um privilégio? Claro que é. Em vez dele comer no presídio, dentro da cela que ele está na cela. Mas não é uma cela, é uma cela. Não tem grade.
O ideal seria que no Brasil as prisões fossem todas elas muito melhores do que são. Eu até proponho para as pessoas que façam veja bem, eu sou um cara que vocês me conhecem. Eu quero que esse cidadão seja levado a ferro e fogo ao processo. Ele atentou contra o Estado Democrático de Direito. Eu acho que ele vai ser condenado ao final. E quando condenado, ele vai para a papuda. Essa que é uma questão que tem que ser levada. Até que seja definida a condenação e o trânsito em julgado, alguns cargos, por definição legal, o Congresso pode voltar a discutir isso, por definição legal. Essas pessoas têm o direito, o advogado tem uma sala de Estado Maior, não sei como é que funciona bem isso, nunca advoguei para advogado que foi preso, assim como os militares de alta patente também têm. O que é mais importante, na minha visão, Henrique, nós discutimos o seguinte: é a primeira vez na história do Brasil que um militar da mais alta patente, general 4 estrelas, é preso por determinação de um juiz civil. Não foi do juiz militar. O Supremo Tribunal é o Supremo Tribunal, mas é um juiz civil. O Alexandre é um juiz. Como o Supremo Tribunal tem o título de ministro, é um ministro, mas ele é um juiz. E é um juiz civil, não é um juiz militar. Isso foi um avanço fantástico que nós tivemos. E o principal, viu, Miguel? Não houve um movimento sequer contrário a essa prisão. Eu acho que isso foi a maior demonstração de estabilidade democrática que nós tivemos nos últimos tempos. Você prende um general 4 estrelas, num sábado, até uma excepcionalidade, porque ele estava, num dado momento, na sexta-feira, não podia ser preso, e não houve nenhum movimento militar, nenhum movimento que você tivesse visto da extrema-direita. Houve um silêncio geral e uma aceitação, claro que com certa perplexidade, mas extremamente importante para o Estado Democrático de Direito. É um requisito que ele está cumprindo dentro da legalidade. A sociedade pode depois discutir, veja bem, já foi um grande avanço uma prisão vinda de um juiz civil. Grande. Ninguém discutiu. Não teve lá um general que disse, mas quem tinha que decidir isso era o Superior Tribunal Militar. Não teve ninguém que falou isso. Ninguém. Eu não vi uma única linha. Foi uma normalidade democrática. Agora, existe uma lei e essa lei tem que ser cumprida. Agora, é importante que as pessoas saibam. Em havendo julgamento, que será rápido, no meu ponto de vista, nós temos agora que acompanhar o doutor Paulo Gonet, que já está com os relatórios prontos. Em havendo o julgamento e a condenação, esse processo pode ser muito rápido, bastante rápido. Toda eu diria, a materialidade está comprovada. Nós temos 300 condenados, Miguel. 300 condenados. Os fatos serão discutidos apenas a comprovação da autoria. Você estava lá, você participou, até que ponto você participou. Isso aí não vai ter perícia técnica, vai ser uma prova provavelmente testemunhal. Claro que a defesa tem para a defesa, pode pedir o que quiser. Mas, no meu ponto de vista, vai ser um julgamento rápido e, em havendo a condenação, o cumprimento da pena se dá nessas masmorras brasileiras, que eu espero que a ultradireita, pela primeira vez, venha discutir de forma diferenciada o sistema carcerário no Brasil, quando essas pessoas, porque o Bolsonaro vai ser preso, o general Heleno vai ser preso. Eu espero que elas venham discutir que bandido bom não é bandido morto. Eu não gosto dessa expressão, mas é a expressão que eles usam, para que a gente possa discutir o sistema carcerário brasileiro.